Vamos começar nossa história pelo Godofredo de Bouillon. Após ser escolhido pelos aristocratas franceses, ele se tornou rei de Jerusalém. Uma curiosidade é que ele não queria usar a coroa onde Jesus usou uma coroa de espinhos. Sendo assim, não aceitaria ser chamado de rei. Ele expandiu o reino cruzado, como Rafa e Jafa. Ele faleceu algum tempo depois, após morrer sem herdeiro. Seu irmão Balduíno assume como Balduíno I. Balduíno I também faleceu em 2 de abril de 1118, vítima de uma antiga doença chamada diziteria, que foi piorada graças a ele comer peixes. O trono passou para um primo que também era Balduíno, assim se tornou Balduíno II. Para resumir bastante, o Balduíno II faleceu em 21 de agosto de 1131, passando assim o reinado para Fulk V de Anjou, que teve uma morte trágica em 1143, quando o casal real se encontrava em São João de Acre, em Israel. No dia 10 de novembro, seu cavalo tropeçou e caiu. O crânio do rei foi esmagado pela sela, e seus miolos espirraram por ambas orelhas e narinas. Depois de Fulk de Ângelo, o trono de Jerusalém foi ocupado por sua esposa, Melisende, e seu filho Balduíno III, que inicialmente reinaram como comonarcas. Melisende governou como regente até que Balduíno III assumiu o poder pleno em 1152, governando até sua morte em 1163. Nesse tempo, o reino de Jerusalém vinha ganhando cada vez mais terras, além da Palestina, cidades como Damasco e Antioquia. Após a morte de Balduíno III, o trono de Jerusalém foi assumido por seu irmão mais novo, Almorico I, e Inês de Courtenay, sua esposa. Eles tiveram uma filha chamada Sibila, quando o nosso protagonista dessa história nasceu, em 1161. Em seu batizado, seu tio e também padrinho, o rei Balduíno III, brincou que iria dar o reino de Jerusalém, que acabou sendo uma profecia. Almorico I, antes de assumir, lidou com alguns problemas, como o patriarca religioso do reino ter sido contra o casamento de Almorico e Inês de Courtenay, porque os dois eram primos. Sendo assim, Almorico I concordou em anular o casamento, mas conseguiu que os filhos fossem aceitos como herdeiros. A Inês não ficou desamparada, ela continuou a ser condessa e recebia os rendimentos do antigo feudo do ex-marido, e se casou pouco tempo depois. Balduíno infelizmente não tinha muito contato com a mãe, só em eventos sociais. Almorico casou novamente com Maria Comnena, que era filha do imperador bizâncio, mas cuidou dos seus filhos conforme a época. Sibila foi mandada para um convento e Balduíno à casa do Guilherme de Tiro, que é quem vamos seguir, já que foi ele escolhido para escrever a história de Jerusalém. Balduíno, de acordo com Guilherme, era um rapaz excelente como aluno, determinado e tinha memória incrível. Foi Guilherme quem descobriu que havia algo de errado com Balduíno. Certo dia, Balduíno estava no pátio com outras crianças. Eles estavam brincando estupidamente de beliscar um ao outro, até Guilherme percebeu que de todas as crianças, Balduíno não sentia muita dor. De primeira, ele achou que era só porque ele era resistente, mas após poucos minutos, ele viu que essa resistência não era normal, e após analisar, ele notou que não tinha sensibilidade na mão e no braço direito. Guilherme ficou em alerta, pois isso significava o sinal de uma doença terrível, a lepra. Que hoje tem cura, mas na época não era só um sinal de morte, como era um sinal de exílio pelas pessoas, já que acreditavam que era realmente contagiosa e que era um castigo divino. Se Balduíno fosse diagnosticado com essa doença, ele perderia qualquer chance de suceder o trono e teria que entrar para a Ordem de São Lázaro, que era uma ordem de cavalaria formada exclusivamente por nobres com lepra, que mantinham um hospital para leprosos perto de Jerusalém. Guilherme e o rei Almorico mantiveram essa doença de Balduíno em segredo, enquanto não houvesse outro herdeiro masculino. Eles mergulharam o menino nas águas do rio Jordão, pois na Bíblia diz que o profeta Eliseu curou um leproso dessa maneira. No desespero, Almorico então contratou médicos muçulmanos para tratar do seu filho, mas nada funcionou. Nada disso atrapalhou os estudos de Balduíno, e ele continuou evoluindo. Mas infelizmente a força da mente não era suficiente para ser rei, ele precisava ser um cavaleiro. Como Balduíno não tinha sensibilidade na mão direita, ele precisava usar os joelhos para dominar o cavalo. O rei então contratou os melhores mestres de equitação, que era um árabe, nem se importar que era um muçulmano, e deu certo. Balduíno se tornou um excelente cavaleiro. Almorico não acreditava em deixar todo o reino de Jerusalém na mão de um rei doente. Então, preparou a irmã de Balduíno, Sibila, para assumir o lugar de seu irmão, caso seu irmão não tivesse condições para isso. Sibila precisava casar e começou a articular para que isso acontecesse. Só que infelizmente o rei primeiro morreu. O Conselho de Jerusalém se reúne para decidir o que fazer, já que Sibila e Balduíno são novos demais. Havia apenas mais uma filha de Almorico, do segundo casamento, chamada Isabel. Os primos de Balduíno não eram relevantes para assumir, então os nobres acharam melhor o Balduíno. E em 15 de julho de 1174,
1904, na igreja do Santo Sepulcro, foi coroado numa segunda-feira. Uma pessoa que voltou de surpresa para a corte foi a mãe de Balduíno, a Inês de Coterné. Os conselheiros do rei achavam que ela só estava querendo se aproveitar, mas Balduíno precisava desse carinho de mãe nesse momento, pois com a chegada da puberdade, a lepra começou a se espalhar mais rápido. Não há relato de que ele usava aquela máscara. Isso foi realmente popularizado pelo filme Cruzada. Um outro problema relacionado à doença é que Balduíno não podia tocar em ninguém. Por consequência, não poderia se casar, então sua irmã Sibila teria que fazer o trabalho de dar herdeiro para o trono. O regente Raimundo de Trípoli fez seu casamento com um aristocrata importante chamado Guilherme de Montserrat. Aos 15 anos, Balduíno passou a governar sozinho, e em julho de 1176, em sua primeira atitude, é capaz de acabar com o tratado de paz que Raimundo fez com Saladino, o líder muçulmano. Ele não quis deixar a liderança dos exércitos, e aproveitando que Saladino estava em campanha contra a seita dos assassinos, ele avança e derrota as lideranças de defesa da cidade de Damasco. Em seguida, ele planeja um ataque no Egito, base do poder de Saladino. Para isso, ele tem que fazer aliança com o Império Bizantino, para ter apoio de seus navios. Ele enviou Reinaldo de Chantillon para essa missão. Enquanto isso, seu cunhado Guilherme morre vítima de malária, mas Sibila estava grávida, que sim, foi chamado de Balduíno. O rei Balduíno pegou malária e escolheu Reinaldo de Chantillon como seu regente. Raimundo de Trípoli então fica com raiva, já que tinha sido regente antes, e como não foi escolhido, para de ajudar na campanha contra o Egito. E assim, o castelo de cartas começa a cair. Outros cavaleiros saem da campanha e Saladino, aproveitando essa divisão, vira o jogo e invade Jerusalém. Balduíno não ia ficar parado vendo seu território ser dominado pelo inimigo. Ele reuniu os seus exércitos e faz um chamado às armas e vai de encontro a Saladino. Em Ascalon, o exército muçulmano era tão grande que fez Balduíno recuar para dentro da cidade, o que fez Saladino ter confiança e cometeu seu primeiro passo errado, pois Balduíno tinha chamado os cavaleiros templários. E eles atenderam o chamado. Era um dia muito quente. Balduíno estava olhando para o seu exército, ali que mesmo antes da chegada dos templários, não estavam realmente acreditando em uma vitória. Foi então que ele pede que um pedaço verdadeiro da cruz de Cristo seja posto para todo o exército ver, e diante dela ele se ajoelha. E mesmo com a dificuldade, começa a orar. Eu entrego minha vida e meu reino em tuas mãos. Vendo ali seu rei ajoelhado e pedindo aos céus, seus soldados enchem novamente seus corações de fé e se armam para a batalha. Balduíno, ainda fraco da malária e suas mãos debilitadas com a lepra, avança em frente ao seu exército. E com uma força inimaginável, algo como místico, ele consegue fazer com que o exército de Saladino seja dizimado. Que até mesmo o líder Saladino tivesse que fugir montado em um camelo. Essa vitória ousada deu tempo para Saladino repensar na conquista de Jerusalém e para Balduíno reforçar as defesas. Uma dessas guerras entre Balduíno e Saladino, Balduíno passou por maus momentos. Em julho de 1179, o rei estava com seus cavaleiros enfrentando uma outra ameaça, quando aliados de Saladino de surpresa aparecem e o rei cai do cavalo e não consegue voltar. Esse foi um sinal claro que a doença estava muito avançada e sua saúde estava cada vez pior. Ele sabia que não ia durar muito e pensou em deixar o trono à sua irmã, mas isso gerava muita discussão e ele achou que isso poderia enfraquecer o reino. Então ele descarta a ideia. Em 1180, ele começa a tomar certas atitudes que muitos achavam questionáveis. Mandar uma carta de trégua de 2 anos para Saladino, e foi prontamente aceito, já que Saladino estava em guerra com outro líder muçulmano na Síria, então ele aproveitou para se consolidar ali na Síria. Balduíno ficou sabendo que Raimundo de Trípoli estava vindo com um exército para fazer Sibila se casar com quem ele apontar e fazer o rei deixar o trono. Balduíno foi rápido e casou Sibila com um cavaleiro francês chamado Guy de Lusignan, que tinha o apoio da mãe deles, a Inês de Coterné. Guy era um estrangeiro e ambicioso demais, e trouxe problemas para a corte. E para completar, ele se alia a Reinaldo de Chantillon e quebra a trégua que Balduíno tinha negociado com Saladino. Então Saladino e Balduíno se enfrentam novamente. Os templários não se acovardaram e vencem a guerra, mais uma vitória para Balduíno e seu exército. Porém, a doença não o abandonou e cada vez mais piorou. Em eventos públicos, ele começou a esconder seu rosto. Balduíno deixou como regente o Guy. Após um desastre no casamento da meia-irmã de Balduíno, em seu casamento em Kerak, Balduíno retira Guy da regência e manda seus exércitos para salvar sua meia-irmã. Diga a Milord Saladino que Jerusalém chegou.
O rei Saladino, sabendo que o exército de Jerusalém estava para chegar, Saladino se retira. Então o povo clama Balduíno como um herói. Mas novamente a doença começa a piorar cada vez mais. Balduíno então escolhe como regente Raimundo de Trípoli, a qual ele não confiava, mas era conhecido. E Balduíno, antes de ter colocado seu sobrinho, o filho de Sibila, como co-rei. Então Raimundo disse que iria reinar em seu nome e do sobrinho de Balduíno. E assim, Balduíno descansa eternamente em março de 1185. Saladino, sabendo da morte desse grande inimigo, decretou luto de 3 dias, e dizem que chegou a chorar. O reino de Jerusalém, infelizmente após a morte do rei, foi mergulhado em caos. Seu sobrinho, filho de Sibila, morreu 1 ano depois do tio. Aos 7 anos, sua mãe Sibila faz Gui ser rei. Saladino invadiu, e depois de meses toma Jerusalém. Os cruzados nunca mais conseguiram recuperar a cidade sagrada. Balduíno foi um rei justo e um administrador habilidoso. Sua capacidade de escolher aliados certos foi fundamental para o sucesso de seu reinado. Ele provou que a fé inabalável aliada a uma mente estratégica transforma um homem comum em um grande rei.